Muito bem, vamos seguindo o nosso estudo aqui na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Nosso último encontro nós falamos aonde Pedro começa a falar com a igreja sobre a segunda vinda de Cristo, sobre o grande dia de Deus. No nosso último estudo nós falamos sobre a centralidade da palavra, onde Pedro reforça a veracidade da Bíblia, os ensinos da palavra sobre a segunda vinda de Cristo, aonde as Escrituras caminham numa direção só, aonde o Senhor Jesus Cristo reforçou esse ensinamento sobre a sua segunda vinda. Falamos também do ensino dos apóstolos sobre esse tema e hoje nós vamos seguir aqui a partir do versículo 3, falando sobre o ataque dos falsos mestres. Os falsos mestres aqui, eles são chamados no versículo 3 de escarnecedores. Pessoas que não apenas negavam intelectualmente as verdades de Deus, mas zombavam, escarneciam delas. E eu quero hoje pensar com você alguns detalhes aqui do versículo 3, onde Pedro fala que do tempo em que surgirão esses falsos mestres. Olha a parte A do versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. Os últimos dias referem-se a todo o período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Porém, à medida que o tempo avança para o fim, aumenta o número desses falsos profetas. Os últimos tempos são caracterizados pelo crescimento da iniquidade, pelo abandono da verdade, que é conhecido como a apostasia. 2 Tessalonicenses 2, 8 e 9 fala sobre isso. O primeiro sinal do fim dos tempos, apontado por Jesus no sermão profético lá de Mateus 24, é o engano religioso. Você vai ver nos versos 3 e 4 de Mateus 24. Um escarnecedor é alguém que trata de forma leviana algo que deveria ser levado muito a sério. No tempo de Noé, o povo escarneceu da ideia do julgamento. Os cidadãos de Sodoma, eles ridicularizavam a possibilidade da cidade pecadora ser destruída por fogo e enxofre. E isso desde sempre acontece. Os falsos mestres, eles estavam agora zombando da ideia de inferno, do vindouro julgamento desse mundo. O fato de que o escárnio não deve ser confundido com zombaria precisa ser destacado. A zombaria, ela retrata uma forma frívola, mas o escárnio é um pecado intencional. O escárnio é alguém que faz sabendo o que está fazendo. Ocorre quando alguém demonstra aquele desprezo por Deus e por seu filho. E é isso que Pedro destaca aqui, que nos últimos tempos as pessoas iriam surgir. Pessoas que zombam de Deus, do seu filho, da sua palavra, de forma consciente. A parte B do versículo 3 diz sobre o estilo de vida desses falsos mestres, diz assim: andando segundo as suas paixões. Meus amados, os escarnecedores, eles são pessoas heréticas quanto à doutrina, mas totalmente devassos quanto se refere à sua conduta. São pessoas que nós poderíamos usar um termo teológico, heterodoxos quanto à teologia e pervertido quanto à ética. E aí nós já estudamos até na nossa escola bíblica aqui, junto com a igreja, que a teologia é a mãe da ética. O que uma pessoa pensa revela o que ela é. Uma doutrina errada, ela vai inevitavelmente desembocar numa vida errada. Então surge a pergunta: qual o motivo da zombaria desses apóstatas? O único motivo que nós podemos entender dessa zombaria, o único motivo deles, é querer continuar vivendo em pecado. Eles queriam continuar levando as suas vidas em pecado e por isso zombavam. Eles não queriam que aquilo que estava sendo ensinado alterasse o seu estilo de vida, porque a palavra de Deus, ela confronta.
A palavra de Deus, lida, interpretada, ela traz confronto a uma vida pecaminosa, a uma vida de desobediência. E então o que fazem? Eles zombam, eles desacreditam para poderem viver de qualquer forma. E a gente pensa como hoje é muito semelhante, não é? Falsos mestres criam uma teologia com uma razão. Qual a razão? Justificar os seus desvios morais. Em vez de aceitar o confronto da verdade, começa a distorcer a verdade para adaptar na sua vida, para continuar na prática de suas próprias paixões, tornam-se não apenas apóstatas, mas, sobretudo, convenientes. Preferem torcer a verdade a serem por elas disciplinados. Preferem tapar os ouvidos do que ouvir a voz de Deus, mudar a sua conduta pervertida. Preferem a heresia do que o arrependimento. Lamentável esse tipo de atitude, lamentável esse tipo de ação. E o verso 4 diz, sobre o ensino desses falsos mestres, assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Entende a pergunta deles? Pergunta em tom de censura. Os escarnecedores colocam em dúvida a veracidade da segunda vinda. Então, eles, além de não apenas duvidarem, eles negavam essa doutrina, escarneciam, faziam troça da esperança cristã. Então, não apenas negavam, mas usavam um argumento falso para ancorar suas ideias, dizendo, desde os primórdios do mundo, era o mesmo, nunca havia acontecido nada. E assim estavam seguindo seus ensinos. E é espantoso como os chamados pensadores, aqueles que se dizem, não é, cientistas, os teólogos liberais, os filósofos, eles são seletivos e eles se recusam a considerar muitos dados que apontam para a veracidade da palavra escrita e falada por Deus. Mas os escarnecedores alegam que a vinda de Cristo não vai fazer nenhuma diferença, negam e vão assim ensinando deliberadamente, orientando e levando as pessoas para o erro. Que Deus nos ajude a mantermos os olhos fixos na palavra, entendendo a veracidade da palavra, crendo, descansando e confiando nela, sabendo que o Deus que prometeu, Ele há de cumprir. E os sinais da sua segunda vinda estão claros, evidentes aos nossos olhos. E que isso nos leve a uma vida santa, de obediência, crendo e aguardando, a qualquer momento, o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus nos levando para estar com Ele nos céus. E assim estarmos vivendo esse tempo de prazeres, delícias na presença do Senhor, onde todas estas coisas já terão passado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.